Fala aí, galera, tranquilidade, falando um pouquinho sobre o que, né? Sobre inequação aí, né? O que seria essa inequação? Basicamente, inequação, né? Ele nos traz a ideia do que? Algo sobre desigualdade. O que seria, né, desigualdade? Né? Se a gente imaginar, né, uma balança, né? Uma balança que está em equilíbrio, a gente diz que é uma equação. Então, se eu tiver uma balança basicamente aqui, né, a gente diz, né, que essa balança tá em equilíbrio, bonitinho, então é um sistema de igualdade. Já quando a gente vem trabalhando com inequação, né, então a gente tem uma ideia basicamente assim, né, que é onde tem um desequilíbrio nessa balança. Vamos supor que eu tenho aqui própria balança, né, e aqui o outro lado da balança. Perfeito, né? Então, o que a gente precisa definir? Aqui a gente pode dizer que esse lado, né, é o que? Maior do que o outro lado. Beleza, então aqui a gente começa a criar o conceito, né, de inequação. Inequação expressa para mim desigualdade. Então, vamos colocar aqui que expressa desigualdade. Tranquilidade, né? Desigualdade. Então, quem que são os símbolos de desigualdade, pessoal? Então, o símbolo de desigualdade ele pode assumir um símbolo de maior, né? O símbolo de menor, maior que, menor que, né? Os principais aí que a gente começa a observar, né? As inequações em si. E o que seria, então, né, um tipo de inequação? Então, a gente pode descrever aqui, né? Vamos supor que 2x, né, mais 3 é maior do que 13. Como que a gente resolve uma inequação? Da mesma forma que a gente resolve, né, a equaçãozinha aí, tranquilidade. Então, o x de um lado que não tem x para o outro e acabou. Então, quem vai ficar aqui, né? O 2x fica e quem que vai para lá? Né? O 3. Se ele está somando, ele vai subtraindo. Então, maior, 13 deixa lá quietinho, mas vou subtrair perfeitamente. Agora vamos fazer a operação e aqui vai dar 10. Novamente, a ideia é o que? Isolar o x do lado esquerdo, né? Então, podemos dizer o que 2 está multiplicando, né? Tem efeito de multiplicação. Então, 2 está multiplicando, vai passar dividindo, né, o 10. Então, portanto, podemos dizer que x precisa ser maior do que 5. Beleza, por que x precisa ser maior do que 5, né? Para valer essa inequação, né? Essa desigualdade. Show de bola, certo? Então aqui, né, se eu colocar o valor de 5, né, vai dar 2 vezes 5, 10, dá 13, e 13 não é maior do que 13. Então não satisfaz a minha inequação, então tem que ser um valor maior do que 5. Então maior do que 5, 6. 12 vezes 6, 12, mais 3, 15, 15 é maior do que 13, sua satisfez. Então, a inequação é basicamente nisso, né? E a gente começa a observar, dentro dessa desigualdade, né, os intervalos dele, né? Então, vamos colocar aqui intervalos. E os intervalos, eles podem assumir algumas situações. Como assim algumas situações, né? A gente pode entender ele como um intervalo fechado, né? Ou como um intervalo aberto. O intervalo fechado, como a gente vai definir esse intervalo? Quando aparecer esses símbolos matemáticos, como o quê? Né? Maior igual e o símbolo de menor igual. Apareceu significa o quê? Que nós estamos trabalhando sobre um intervalo fechado. O que significa esse intervalo fechado, né? Significa o quê? Que aquele extremo ele é incluso naquele intervalo, já que a gente vai entender um pouco mais, né, sobre isso. E aqui, basicamente, então, quando vai ser intervalo aberto? Quando eu receber um sinal de maior ou um sinal de menor. Show? Só isso, só isso. E a gente pode determinar esses intervalos também pelos colchetes, né? Quando o intervalo é fechado, então, ó, colchetes fechados, bonitinho, né? Indica intervalo fechado. E quando os colchetes, né, forem abertos, significa que o intervalo é aberto. Basicamente isso. Então, a gente tem algumas, né? A gente pode dizer para essa inequação, a gente tem alguma solução.
E quem que é a solução para essa equação, né? A gente pode falar 6, 7, 8, 9, opa, e infinitos números aqui maiores. E a gente também pode deixar na forma de sentença, né? Como que sentença? Vamos supor, né, que a gente esteja analisando, né, o conjunto dos reais. Então, o que a gente vai dizer por sentença, né? A gente vai dizer o quê? Que x, né? O x ele vai pertencer ao qual conjunto que a gente está analisando? Conjunto dos reais, tal que... Qual é a informação que a gente tem? Que x é maior do que 5. Então, da forma de notação aqui, certo? Tranquilidade. Então, aqui por intervalo numérico e aqui por notação, né? Uma sentença aqui. Perfeitamente. Então, a gente já olhou aqui, olhou isso daqui. E agora, como que eu vou colocar, né, esse intervalo, né, de x maior do que 5 numa reta? Então, vamos lá, para vocês verem que é muito simples. Então, vamos colocar nossa retinha aqui, ó. Beleza, coloquei, esse é o eixo quem nosso? O eixo x, né? Porque é um intervalo de x que eu estou observando. E o que a gente, primeira coisa a gente vai ver? O x tem que ser o quê? Maior do que 5. Então, isso significa que a gente tem intervalo aberto ou fechado, né? Tem intervalo, pá, não é igual, então é intervalo aberto. Perfeito, então intervalinho aberto. Tranquilo. E qual é esse ponto, né? 5. É o ponto aqui. Tranquilidade, então vamos seguir. E então o x tem que ser maior ou igual, então tem que ser maior, maior ou igual não, né? Tem que ser maior e vai embora. Opa, mas como que eu represento, né, esse intervalo aqui pelos colchetes? Vamos olhar o ponto é o que? Aberto. Se é aberto, nós temos aqui colchetes ao contrário, no ponto 5. E é maior o que? Esses números que são infinitos números. Então, a gente vamos dizer que é o que é o mais infinito. Né? Intervalo fechado ou aberto? Aberto, né, pessoal? Porque a gente não consegue atingir, né, o infinito aí. Tranquilidade. Show de bola. Certo? A gente representou graficamente. E a gente representou ok? Né? Através do intervalo, né? Usando os colchetes. Então, basicamente isso, né? Então, se eu tiver aqui, vamos supor, né? Pensando no intervalo em si, eu tenho um intervalo que é dado por x maior ou igual a 6 e tem que ser menor do que 10. Pô, tem uma anotação aqui, né? Uma sentença que x é maior ou igual a 6 e menor do que 10. Vamos representar de duas formas, né? Representar, né, pelo intervalo, né, na reta e pelo intervalo usando os colchetes. Show de bola. Então, criando reta, beleza, é o eixo x que a gente está analisando, é esse intervalo e acabou. Quem que é os pontos? 6, mas é aberto ou fechado? Fechado porque é maior ou igual, fechado. E lá, será que vai ser o quê? Então, aqui vai ser o 6. E o outro intervalo vai ser 10, só que o 10 é um intervalo aberto. Se é intervalo aberto, né, a gente representa com a bolinha aberta. Tranquilidade. Então, o intervalo é esse daqui. Então, aqui vai ser 10. Então, tem que ser maior, igual e menor do que 10. É esse intervalo. Como que a gente representa? Intervalo fechado, né, colchetes fechados. Em qual ponto? No 6. Opa, qual outro ponto? 10, só que é aberto ou fechado? Né? Aberto. Então tá aí, né? As duas notações que a gente consegue definir, né, dentro das inequações aí, né? Inequação, desigualdade. Show de bola? Então, se a gente for pensar um pouquinho mais, né, nós temos que, vamos colocar uma inequação aqui, né, na equação de 2x mais 4 maior ou igual a, vamos colocar aqui 18. Como que a gente resolve? Exato, x para um lado, ó, x fica bonitinho, 2x, quem que vai para lá, né? O 4 vai para lá, lembrando quando vai para lá, ele vai com o sinal oposto, exatamente. Então, vai ficar maior ou igual a 18, isso, se é mais, vai para lá, menos. Então, 2x tem que ser maior ou igual a quem? A 14. Acabou? Não.
2 está multiplicando, passa dividindo. Então, podemos dizer, portanto, que x precisa ser maior ou igual a 7. Como que eu vou colocar isso no intervalo? Das duas maneiras, vamos lá, por notação, que vamos pensar que aqui o conjunto universo, todas as possibilidades de resposta de x, seja, né, os reais. Então, por notação, né, a sentença x pertence aos reais, tá o quê? X precisa ser quem? Maior ou igual a 7. Tá aqui, sentença. Tá bom? Se for, né, a gente representar a solução, né, por intervalo numérico. Vamos lá, a solução vai ser quem? Maior ou igual, então 7 entra, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, infinitos. Beleza, e como a gente representa na reta numérica? Ó, reta numérica, show de bola. Vamos lá. Qual é o ponto? Maior ou igual. Pô, você é maior ou igual, então significa que o intervalo é fechado. Por que fechado? Porque apareceu maior ou igual. Em qual ponto? 7. Então vai ser maior, então vai, né, vai aumentar. Só que aqui a gente pode entender que são infinitos números maiores igual a 7. Então nós podemos representar aqui, né, pela reta e agora pelo intervalo, pelos colchetes. Então intervalo fechado e em qual ponto? Em 7. Só que vai para o mais infinito e o intervalo é aberto no infinito. É só isso, pessoal. Mas e aí, né? E se tiver, né, inequação com fração? Também não tem segredo nenhum. Então, x mais 2 dividido por 5 tem que ser maior do que 4 dividido por 3. Pessoal, usa o mesmo método aí da proporção, multiplicando o que? Cruzado, para ficar fácil. Se quiser tirar MMC entre 5 e 3 também, mas daí depois tem que dividir pelo de baixo e não esquecer de multiplicar pelo de cima. Mas vamos aqui multiplicar cruzado. Então vai ficar aqui 3 que multiplica x mais 2, tem que ser maior do que 5 vezes 4, vou colocar aqui 20 já direto. Opa, matematicamente aqui o chuveirito vem aqui, 3x mais quanto? Mais 6 tem que ser maior do que 20. X para um lado e o que não tem x exatamente para o outro. Quem fica? 3x. Quem vai embora? 6. Se vai passar para lá, se ele é positivo, vai ficar o quê? Negativo. Então, 3x maior do que 20 menos 6. 3x maior do que 14, certo? E o 3 está multiplicando, né? Vai passar dividindo. E basicamente, né, a gente tem como resultado, né, 14 terços, que eu posso dizer que escrever também que x é maior, né, do que 4,66 e assim sucessivamente. Beleza, muito tranquilo. Tá aí como se resolve uma equação. Se quiser tirar MMC, também dá certo, tá bom? Vamos lá para vocês verem que também dá certo o MMC. Apagando. Eu tenho que tirar MMC entre quem? Exato, entre 3 e 5. Nós sabemos que vai dar 15, então 15 para esse lado. 15 para o outro. Divide pelo de baixo, a resposta multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5, 3. 3 que multiplica x mais 2. E depois, do outro lado também. 15 dividido por 3 e 5 vezes 4, 20. Esquece dos denominadores, e aqui vai ficar 3x mais 2 maior do que 20. Certo? Calma. Né? 3x mais 6 maior do que 20. E 3x maior do que 20 menos 6. 3x maior do que 14. Logo, temos que x vai ser 14 dividido por 3. Beleza. Igual não, né? É inequação. Então, nós temos aqui que vai ser maior do que 14 terços. Então, aqui bem rapidão, né? Tomar bem cuidado, né, com essas expressões em si. Vamos aí, mais um aí para a gente conseguir fazer as inequações normais. Vamos supor aqui que o dobro da soma de um número com 5. Opa, o dobro da soma de um número com 5. O número x com 5 é maior do que 10. Beleza, maior do que 10. Como que calcula? Isso, quem gosta de chuveirinho, vamos lá.
2x mais 10 maior do que 10. 2x maior que 10 menos 10. Então, 2x tem que ser maior do que 0. X igual a maior, né? 0 dividido por 2 vai dar 0. Bacana, mano. Então, como que a gente vai colocar como solução? Solução é nada mais o que? Por sentença, x pertence aos reais, tal que x precisa ser maior do que 0. Nossa, tão simples, tão simples. Última saideira sobre inequação. Muito simples, né? Vamos lá, mais uma aqui. Vamos supor que eu tenha... vamos pensar... vamos supor que eu tenha essa aqui. 2 multiplica x mais 2, né, dividido por 3, maior do que x menos 4, dividido por 5. Novamente, pode-se fazer MMC entre 3 e 5, mas o processo é mais doloroso. Mais fácil a gente multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar 5 que multiplica 2, vai dar 10, que multiplica x mais 2. O 3 vai multiplicar lá, vai ficar, né, 3 que multiplica x menos 4. Logo aqui chuveirito, né, aqui vai ficar 10x mais 20, tem que ser maior, né, do que 3x menos 12. Obviamente, nós temos agora x para um lado que não tem x para o outro, ó, 10x menos 3x, tem que ser maior, levando para lá, que menos 12 e menos 20, certo? Então, aqui vai dar 10 menos 3, né? Vai dar 7. 7x tem que ser maior que menos 32. Bacanizando e fomos. Então, 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, essa é a nossa solução. X precisa ser maior do que menos 32 sétimos. Pessoal, tranquilidade, né? Isso é intervalo, isso é inequação. Fechou? Ficamos por aqui e até mais.